Graça e paz, queridos, que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. E hoje eu quero falar sobre um tema que poucas pessoas gostam de falar, mas é muito necessário: a santidade e como ela te traz autoridade no mundo espiritual. Santidade, uma palavra que para muita gente parece pesada, distante e até mesmo impossível, mas a verdade é que a santidade ela não é uma opção, ela é um chamado de Deus para a nossa vida. Em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 15 ao 16, está escrito: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esse chamado ele não é apenas para pastores, líderes, pregadores. Esse chamado ele é para mim, ele é para você, ele é para todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Todos os cristãos têm esse chamado de serem santos, porque o Deus que nos chamou, ele é santo. E a santidade é separação, ela não é perfeição. Muita gente confunde santidade com viver sem erros, mas Deus ele nunca disse sejam perfeitos, mas o Senhor disse sejam santos. Santidade é estar separado do mundo e consagrado a Deus. É quando eu decido viver de forma diferente, porque eu pertenço a um Deus diferente. A santidade é dizer eu não me misturo com o pecado, porque eu fui separado para algo muito maior. Santidade ela começa no nosso coração e se reflete no nosso comportamento. Então tem muita gente fazendo ao contrário. Elas estão criando uma aparência de santidade, mas por dentro não existe nenhuma santidade. A santidade ela não começa na aparência, na roupa, na fala, na religiosidade. Ela começa no nosso interior. E quando o nosso interior está sendo santificado, a nossa aparência reflete essa santificação. A santidade ela começa nas intenções, nas motivações, no nosso desejo. É nítido, irmãos, quando a santidade ela entra no nosso coração, porque ela transforma tudo ao nosso redor. Nós mudamos a maneira de olhar para as coisas, ela muda o nosso palavreado, as nossas conversações, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, os ambientes que frequentamos. Então é necessário ter uma santidade que nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas pessoas foram ensinadas a serem altamente religiosas, com a aparência por fora de santidade, mas por dentro não carregam santidade nenhuma. Elas colocam santidade na aparência, na roupa, na fala religiosa, mas com certeza todas essas coisas, como diz em Colossenses capítulo 2, que essas coisas perecem pelo uso, mas não têm o poder de refrear os impulsos da carne. Mas a verdadeira santidade ela tem o poder de refrear os impulsos da carne. A santidade ela tem frutos. Quem anda com Deus ele exala o perfume da presença de Deus, mesmo sem dizer nenhuma palavra. Você não precisa sair dizendo por aí o quanto você é usado por Deus. Você não precisa sair dizendo por aí o quanto você carrega a unção de Deus, a presença de Deus. Isso é notório, isso é nítido na sua fala, no seu comportamento, na maneira de você viver. As pessoas olham para você e falam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Essa pessoa carrega a presença de Deus. Eu vejo paz em você, tem algo diferente em ti. Santidade tem fruto. Então não tem como você falar que está andando em santidade, mas ninguém consegue ver essa santidade na sua vida. E a santidade também ela é um processo diário. Você não acorda santo, você decide viver santo todos os dias. Nós estamos em processo de santificação, de lutar contra a nossa carne, de lutar contra os desejos da nossa carne, de rejeitar o pecado todos os dias, de fechar as brechas por mais pequenas que elas sejam, de alimentar o nosso espírito constantemente. A santidade ela não é um estado que se conquista, ela é uma posição que nós escolhemos manter. Então não tem como eu sou santo hoje, sou santo para sempre. Não, estamos em processo de santificação. Todos os dias você precisa rejeitar o pecado, todos os dias você tem que lutar contra a sua carne, todos os dias você tem que fechar as brechas, todos os dias você tem que alimentar
o seu espírito. Santidade é uma posição que você escolhe estar. E mesmo que você falhar, quando você cair, você se levanta, você se coloca de pé, você não permanece caído, porque você se arrepende, você confessa, você deixa e alcança a misericórdia do Senhor e volta para a posição que você foi separado por Deus. E outra coisa que eu preciso afirmar para você, a santidade, ela gera autoridade espiritual. Então você quer ter autoridade para orar, para expulsar demônios, autoridade no mundo espiritual para repreender toda potestade, todo dardo inflamado do maligno, para orar por cura, por libertação. Viva em santidade. A autoridade espiritual, ela não vem de cargo, de patente, de eloquência, de curso teológico, de visibilidade. Não, a autoridade espiritual, ela é seguida de uma vida de oração e de santidade. Vem de uma vida que tem respaldo no céu, uma vida que o inferno reconhece e respeita. Em Atos 19, os filhos de Seva tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus, mas os espíritos malignos responderam: a Jesus eu conheço, eu sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? O inferno conhece, irmãos, quem vive em santidade, quem vive separado, quem tem autoridade no mundo espiritual, quem é uma pessoa de oração. O diabo respeita quem vive em santidade, porque ele sabe que ali existe uma aliança com Deus, ali existe uma autoridade da parte de Deus sobre a vida daquela pessoa. Pessoas que andam em santidade não precisam levantar a voz para o mundo espiritual ouvir. A presença que elas carregam já confronta Satanás, já incomoda Satanás. A vida que elas têm com Deus já incomoda o inferno. Então não queira expulsar Satanás, não queira expulsar o demônio se você vive uma vida sem posicionamento, sem santidade. Não faça isso, porque Satanás, ele não respeita a autoridade de quem não se posiciona e de quem não vive uma vida de santidade. A santidade, ela vai te gerar autoridade, porque você se torna um com Deus. Então você ora e a atmosfera muda completamente. Você ora e as cadeias se quebram, porque a santidade te dá respaldo divino. Santidade habilita você para as batalhas espirituais. Ela é o uniforme que te protege, que te posiciona como um soldado aprovado na presença de Deus. Então, quem vive em santidade, ele carrega um peso de glória que o mundo não entende, mas o reino espiritual, ele reconhece e respeita. Santidade ainda, irmãos, é a vontade de Deus. Mesmo num tempo onde as pessoas relativizaram o pecado, as pessoas negociam princípios, elas banalizam o que é santo, Deus está dizendo: sejam santos, porque o Deus que te chamou é santo. E esse chamado é para você, esse chamado é para mim, esse chamado é para todos nós. Não é sobre perfeição, mas é sobre rendição à vontade do Senhor. É sobre decidir todos os dias que você pertence a Deus e não ao mundo. Santidade é o caminho mais curto entre você e o céu. Então, se você está aqui nesse momento ouvindo essa palavra, seja separado. Vigie as coisas que você assiste, as palavras que você tem falado, aonde você tem colocado os seus olhos. Vigie as conversações, as rodas que você se assenta, as coisas que você tem colocado dentro da sua casa, a maneira como você tem vivido como um todo. Vigia sobre todas as áreas da sua vida. Viva o seu processo de santificação, porque só dessa maneira você vai conseguir vencer todas as batalhas que Satanás armar contra você. Todas as ferramentas que Satanás preparar contra você, nenhuma delas prosperará, porque você tem a presença, você está em processo de santificação, você preza pela santidade e Deus te dá autoridade, Deus te dá acesso no mundo espiritual para você lutar e vencer todas as guerras que você precisa vencer. E é baseada nessa palavra que eu quero orar por você. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu me rendo diante do Senhor agora, nesse exato momento, pedindo ao Senhor para que o Senhor venha tocar, transformar, convencer, quebrar todo orgulho espiritual, toda religiosidade, Senhor, e toda frieza espiritual. Nos traz de volta ao altar, nos separa, nos limpa, nos santifica com o teu fogo e com a tua verdade.
Espírito Santo, sopra sobre cada um de nós que está ouvindo essa mensagem agora, essa oração. Levanta uma geração que ama a santidade, que ama a tua palavra, que não negocia os princípios, que não se vende, que não troca aquilo que o Senhor deu, que não se vende por palmas ou por posições. Santifica a nossa mente, Espírito Santo, santifica os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, o nosso coração. Purifica-nos com teu sangue. Nos veste com autoridade espiritual, que a nossa vida seja um altar vivo para o Senhor e que a tua glória, ó Deus, nos acompanhe por onde nós formos, aonde nós colocarmos os nossos pés, que a tua presença esteja conosco. Declaramos em nome de Jesus que o Senhor nos chamou para sermos santos e é baseado nisso que nós vamos nos santificar, porque nós sabemos que sem a santificação ninguém verá a Deus. Assim eu oro e assim eu declaro em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra, por mais esse momento na tua presença. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por muito mais que o Senhor ainda vai fazer. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Sejam santos, porque o Deus que te chamou é santo.